Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Hoje, Pastor Sinésio aqui com vocês, e você sabe, né, por nosso quadro Respostas. Quadro Respostas, dia de falar sobre questões bíblicas, questões teológicas, tirar dúvidas aí dos nossos amigos que nos enviam aí diversas questões. E isso é muito bom, porque isso nos ajuda a crescer também enquanto estudamos, pesquisamos, conversamos com outras pessoas, inclusive sobre os temas que são enviados aqui, né, antes de apresentar, né, alguma ideia para vocês. Então, muito bom estar aqui mais uma vez. Tá? Esse é um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Bom, queridos, então dentro desse quadro Respostas, nós vamos tratar de um assunto bem interessante hoje, tá bom? Até anunciei no último, né, qual seria. Se você viu, talvez você se lembre qual é, não sei. Antes de continuar, só um recado bem rapidinho aqui. Como estamos falando de estudar a Bíblia, de questões, né, envolvendo as Escrituras, eu tenho uma série de comentários, né, que eu já escrevi, são 8 comentários, quase terminando todas as epístolas gerais já, né, para disponibilizar para vocês. Como você consegue isso? No link que está aí na sua tela, né, que é o spacehotmart.com.br/A Palavra Responde. Ok? Então, um pequeno recadinho aqui, antes de a gente trabalhar. Vamos lá. Vamos à nossa pergunta do dia. Antes também, lembrando isso aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, né? Ajuda a gente aí, né, divulgando. Nesses últimos dias, várias pessoas se inscreveram, fiquei muito feliz. Estão quase chegando aí a 400 inscritos, mas eu preciso de 1000. Então, só faltam 600. Só falta você, talvez, ou se inscrever, ou nos ajudar, eu não sei, né? Veja aí qual é a sua situação. E óbvio, né? Sempre lembrando, se isso tem abençoado a sua vida, se não, deixa para lá. Pergunta do dia. Hoje temos uma pergunta aqui, bem interessante, como eu disse, e um pouquinho complicada. A pastora Silvana vai ler para vocês a pergunta do dia. Pergunta do Herculano Bataglin. Obrigada, Herculano, pela sua participação sempre. Corpo, alma e espírito, o que acontece com eles após a morte? Corpo, alma e espírito, o que acontece com ele, né, depois da morte. Sabe por que o Herculano tem enviado perguntas aqui para a gente esses dias? Porque ele, com a sua família, todos os dias, se não me engano, às 20 horas, né, não me lembro o detalhe agora, eles param e tem um tempo de leitura da Bíblia, e aí surgem algumas questões. Queridos, fica aí então uma sugestão. Leia a Bíblia com a sua família, né, medite juntos. Não entendeu alguma coisa? Procure ajuda com seus pastores, seus líderes, ou com o nosso quadro Respostas. Estamos aqui para tentar ajudá-los naquilo que nós conseguimos também elucidar. Tá bom? Então, corpo, alma e espírito, o que acontece com eles após a morte? Eu dei uma sintetizada aqui na pergunta que o Herculano fez. Espero abranger todos os temas que ele propôs. Eu entendo que as dúvidas e questionamentos que surgem e por conta do corpo, alma e espírito se devem a duas coisas. Primeiro, a má interpretação de textos bíblicos, de alguns textos, e também por um conceito dualista acerca do homem, da sua natureza. Eu vou falar o que é isso para vocês já já. Falar sobre essa questão também, que é importante, parece que é uma pergunta que não tem necessidade nenhuma, não edifica nada. Edifica sim, sabe por quê? Nós estamos falando de corpo, alma e espírito e o que acontece depois da morte. Nós estamos vivendo num mundo que tem tantas religiões, tantas coisas circulando por aí, que as pessoas creem em coisas estranhas. Por exemplo, nós sabemos que alguns creem que depois da morte haverá um tempo de purgação, ou seja, que a pessoa mesmo morrendo sem uma salvação, poderia lá então nesse lugar ser purificada e depois ser salva. Tem esse pensamento em diversos lugares. Outros creem que vai ficar indo e voltando aí até atingir a perfeição. E tem muitos pensamentos por aí fora sobre corpo, alma e espírito. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Segundo a palavra, como é que nós podemos entender? E aí ele vai entender a verdade, porque a verdade é uma só, é Jesus Cristo. Temos que entender essa verdade segundo o que ele fala, o que a palavra dele fala. Ok? Então,
A origem dos problemas está aqui, má interpretação do texto bíblico e o conceito dualista. Vamos falar sobre essas duas coisas. Por que eu digo má interpretação do texto bíblico? Qual é o principal texto bíblico que gera uma certa confusão entre as pessoas, entre os cristãos, sobre o destino do corpo, alma e espírito? É um texto de Eclesiastes. Mas normalmente se fala apenas de um dos versículos da passagem, que é Eclesiastes 12:7. Mas não, nós temos que ler toda a passagem. Então eu vou ler aqui, gastar um tempinho, e quero ler com vocês esse texto aqui, ó, Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Eu vou alternar aqui com a pastora Silvana. Aliás, esqueci de falar dela. Você está aí, né, pastora? Eu estou aqui. A minha equipe está aqui, né? Esqueci de falar da pastora, meu Deus. Oh, meu Deus. Então eu vou alternar com ela aqui. Nós vamos fazer a leitura de Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Acompanha na sua tela aí, por favor. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E aí vem o texto que todo mundo usa para dizer o que acontece com o espírito do homem. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Esse é um texto, um ponto-chave que é usado para dizer o que acontece com o corpo, né, e com o espírito. Tá? Então, guardar bem esse texto aqui e já vai voltar a ele em breve. Mas tem um outro texto que eu queria ler com vocês. E aqui é um texto mais curtinho. Salmo 146, versos 3 e 4. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Eu destaquei aqui em vermelho, essa segunda parte do texto, porque basicamente repete o Eclesiastes 12:7. Quando o espírito deles se vai, percebe? O pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Só que aqui você não fala a questão de Deus, né? Se vai. Ele só diz dessa forma. Voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Muito bem. O que esses dois textos retratam? Do que eles estão falando? Do que eles estão falando, pastor? Da morte, né? Da morte. Ambos os textos estão falando da morte do homem. Perceberam? Salomão não está tratando aí do destino final do homem. Ele está falando da cessação da vida física nesse mundo. Ele não entra em detalhes do que vem depois. Ele fala que vai para a casa eterna, mas não diz o que acontece lá. Ele não fala, por exemplo, que haverá uma ressurreição do corpo. Então, os dois estão falando da cessação da vida física. E nós pegamos Eclesiastes 12:7 e definimos como o destino final do homem. Ou seja, resolveu tudo ali. O corpo voltou para o pó, o espírito voltou a Deus, mas espera aí, a coisa não para aí. Tem outras partes. Por que o Eclesiastes não vai tratar disso, queridos? Como eu disse, eu tenho comentários, né? Um dos comentários que eu tenho é justamente do livro de Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro escrito numa frase que aparece várias vezes no texto: a vida debaixo do sol. É a visão do homem, da sua vida, do seu destino, mas aqui, debaixo do sol, neste mundo, ele não vai além. Então tentar entender a eternidade com Eclesiastes não dá certo, porque ele não vai tratar dessas questões. Ele está falando da morte. Salmo 146 está falando da morte.
queremos saber o que acontece com o corpo, com o espírito, nós temos que olhar para as Escrituras como um todo, tá? E não parar no Eclesiastes. Para entender um pouco então do corpo ao espírito, nós vamos voltar, sabe aonde? Lá na criação do homem. Queria ler um texto com vocês. A pastora Silvana vai ler aqui na Bíblia dela. Ouçam aí. Eu vou pôr na tela também aqui. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, olha o que diz o texto. Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, o homem tem uma parte física, uma parte material, detalhes importantes, vão guardando essas questões. E aí, fala que soprou nele o espírito de vida, divino. Ou seja, então o homem tinha uma parte celestial também. Agora, é importante dizer, já respondendo uma parte da pergunta do Herculano aqui, esse espírito que é soprado sobre o homem aqui, não é o Espírito Santo de Deus. Aqui é o espírito do homem, ou seja, Deus faz o homem, né, do pó da terra e adiciona um espírito a este homem. Entenderam? Não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Todo ser humano tem um espírito e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar na nossa história lá no Novo Testamento, né? Depois da vida de Jesus, ele vem para habitar no ser humano que já tem um corpo e tem um espírito. Mas isso a gente fala depois. Então, não é o Espírito Santo. Com isso, tem vários textos bíblicos que vão concordar e afirmar essa ideia, né? Por exemplo, isso aqui, ó, Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, percebe? Tá? Que somos filhos de Deus. Então, nós temos o corpo, o espírito, conforme a criação ali, e lá na redenção, o Espírito Santo passa a habitar também em nossas vidas. Mas ele não se integra a nós, ele habita em nós, é diferente. Não faz parte da nossa natureza enquanto formação, conforme nós vimos na criação. Perfeito? Então, quando fala aqui, quando Deus fez o corpo, juntou o espírito, o homem foi feito uma alma vivente. Então, isso é a criação. O dia que o homem recebeu vida. O que é a morte, queridos? A morte é o processo contrário, né? Então, há uma separação, como nós vemos aí nos dois textos, né? Entre o corpo e o espírito. O corpo, como Salomão fala ali, como o salmista disse, vai para o pó, volta para a terra. E o espírito fala que vai para Deus. Entendam bem a linguagem aqui, queridos. O homem não tem duas partes, uma parte terrena e uma parte espiritual? Então tá, quando ele morre, elas se desmembram. Quando desmembra essas duas partes, cada elemento vai para o seu mundo. O corpo é terreno, o espírito, ele não é terreno, então ele pertence a outro lugar, que não a terra. Mas para onde ele foi? Quando fala volte a Deus, não é que volta para a presença de Deus. Ele vai voltar para o mundo espiritual, o mundo de Deus, que não é o mundo terreno do corpo. O que acontece com o espírito lá, eu preciso entender um pouquinho mais para chegar até esse ponto. Alguns entendem que ele voltou para Deus literalmente. Mas para voltar para Deus, esse espírito tem que ser puro. Senão não pode a presença de Deus. Então, vamos pensar um pouquinho. Vocês perceberam então o que aconteceu com a alma vivente? Ela se dividiu, né? Que ela foi formada de corpo e espírito, e agora ela é desmembrada. Mas o homem não tem uma alma? Calma, já chega lá. Então, criação e morte, tá? Das duas situações aqui. O segundo ponto, então, que causa essa divergência da compreensão de corpo e espírito, corpo, alma e espírito, que eu falei, seria o dualismo. E o que é o dualismo? Por favor, pastor. Dualismo é um conceito religioso e filosófico que admite a coexistência de dois princípios necessários, de duas posições ou de duas realidades contrárias entre si, como o espírito e a matéria, o corpo e a alma, o bem e o mal, e que estejam um e outro em um eterno conflito. Então, segundo esse conceito aqui, o homem tem partes diferentes, partes, né, que conflitam. Mas, olha só,
Lá no começo, quando Deus criou o homem, não havia conflito entre corpo e espírito. Porque ambos estavam no estado de pureza, de inocência, né? Sem pecado. Tá? Então não havia esse conflito. Houve conflito depois. O homem não foi criado dessa forma. A redenção vai justamente restaurar o homem aquilo que era lá no começo, sem conflito, né? na sua natureza, ali, corpo, alma, espírito. Como a gente vai entender essa questão? É como se o homem fosse pedaços. E quando o homem morre, cada pedaço vai para um lado. Um conceito estranho. Tá? Mas a gente vai então entender que não é bem assim. Não existe dualismo na natureza humana. Mas tentando ainda explicar esses problemas aí, originados pela má interpretação do texto, problemas envolvendo a questão do dualismo, tem teorias que se adequam aí tentando explicar. Duas teorias. Temos a dicotomia. O que é a dicotomia? É aquele pessoal, e eu digo que eu estou mais propenso a esse pensamento do que ao outro, que entende que, baseando-se em Gênesis 2,7 e outros textos, que quando Deus junta o corpo e o espírito, o homem é feito uma alma vivente. Então o homem não tem uma parte nele chamada alma. O homem é uma alma vivente. E essa alma vivente, ela tem um corpo e tem um espírito. Isso é a dicotomia. Com isso concorda, por exemplo, Tiago, que escreve: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha que Tiago está falando que o corpo sem o espírito está morto. Então o corpo sem a parte divina, espiritual que foi soprada, ele não tem vida. Então, quando vem a vida? Quando vem o espírito. Quando vem o espírito, se torna então uma alma vivente. Ok? Acho que está claro aí para vocês. Tudo bem, pastora? Eu entendi certinho. Muito bem, vamos lá. Então, dicotomia ainda. Olha só, tem mais um texto aqui. O próprio texto que nós lemos lá no início, Salmo 146, 3 e 4. Pode repetir, pastora? Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Percebe que está falando de duas coisas aqui também? Espírito, o corpo, o que voltou ao pó. Duas partes. Também aqui esse texto ele está reafirmando essa divisão que eu falei que acontece, né, na morte. Então a dicotomia, ela afirma o seguinte, que o homem é um ser espiritual. Presta bem atenção nesse detalhe. Ele é um ser espiritual que tem um corpo. Então, onde está a consciência, onde está a volição, as emoções, estão todas no espírito. E elas vão se manifestar por meio do corpo. É um pouco diferente da dicotomia que a gente vai ver já. Então, um ser espiritual dotado de um corpo. Toda dicotomia é isso aqui, ó. Corpo, espírito, eles formam uma alma vivente. Só que tem um detalhe muito importante. E quando morre, perde a parte do corpo, o homem continua sendo uma alma vivente. Só que agora sem a sua parte física, só com a sua parte espiritual. E nessa parte espiritual que eu falei, que estão aquilo que o homem está aqui, no seu espírito. Eu não sou essa parte física, eu sou o meu espírito. Se isso aqui morrer, eu continuo existindo. Tanto é que, olha esse texto de Apocalipse, né? O quinto selo, quando fala sobre perseguição à igreja. Olha o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos como eles. Percebe aqui? Ele está falando de gente que já tinha morrido, servos de Deus aqui, né? A alma do que já havia sido mortos por causa da palavra de Deus, mortos, e pessoas, outros servos que estavam vivos. Eles tratam da mesma forma quem está morto e quem está vivo.
Quem ainda está com o seu corpo físico e quem está sem o seu corpo físico. Inclusive, são até vestes brancas aqui, né? Para vestes espirituais. Eles continuam existindo, continuam com consciência, assim como os vivos. Por quê? A vida deles, a consciência que eles são seres espirituais. E têm um corpo, né? Esse corpo, num dado momento, pode ser tirado por causa melhor, da morte. Isso, dicotomia. E agora a tricotomia, um pouquinho diferente. Tricotomia, o homem, ele é uma alma vivente, sim, só que eles entendem que o homem tem uma alma, tem um espírito e tem um corpo. Então, tricotomia, o homem tem 3 partes, percebam isso. E essas partes, de certa forma, são independentes entre si e têm destinos diferentes entre si, dependendo do que vai acontecer no final da vida deles. Um dos textos, né, que pode ser usado para falar de tricotomia é esse aqui, ó. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, aqui Paulo fala de espírito, alma e corpo. Então, pegando textos como esse, né, sem fazer a devida interpretação, pegando o texto de Hebreus 4,12, que fala que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, e assim por diante. Então, alguns entendem que o homem tem 3 partes, tá? E não apenas 2. Só que a tricotomia, ela cai naquele problema que eu mencionei lá atrás, na questão do dualismo. De partes diferentes, conflitantes, né, vivendo no mesmo ser. Eles entendem, inclusive, que o espírito do homem é puro. E por ser puro é que ele volta a Deus. Quem vai sofrer condenação é alma e corpo. Esses 2 serão ou redimidos ou serão, no caso, condenados. Mas olha que coisa estranha. Vamos imaginar que uma pessoa, infelizmente, morra na condenação. Então, uma parte dela volta para Deus, que coisas que fiquem estranhas, né? E outra parte vai para o inferno. Então fica meio estranho esse pensamento. Esse é o problema do conceitualista, né? Que quebra o homem em pedaços. E fica então essa separação um pouco esquisita. Na tricotomia, o homem também é um ser espiritual. Só que ele não é uma alma vivente, né? No sentido comum. Ele possui corpo, alma e espírito. E esses 3 elementos sofrem destinos diferentes dependendo da sua condição espiritual. Na dicotomia, isso não acontece. O homem inteiro, ele é condenado ou ele é salvo. Tá? Para a tricotomia ser verdade, aquilo que eles dizem sobre o espírito ser puro tem que ser verdade, senão a teoria fica comprometida. Porque será que o espírito do homem é puro? E essa é a pergunta que eu faço aqui. Será que o espírito do homem, aquele espírito lá que foi soprado, ele permanece puro ou ele pode ser corrompido? Essa é a pergunta que tem que responder antes de continuar aqui. Aí, queridos, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, 2 Coríntios 7,1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemos de tudo que contamina corpo e espírito. Corpo e espírito. Ora, então o espírito peca. O pecado atinge o espírito. Vamos ver aqui Pedro falando agora. Olha o que ele diz. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Olha que interessante aqui, né? Jesus, né, no Espírito Santo, ele pregou a quem? Aos espíritos em prisão. Espírito em prisão, você está preso por quê? Pisou na bola, né? Ninguém é preso de graça. Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Então, Paulo falando ali, né, sobre a questão do pecado do espírito, Pedro falando sobre espíritos em prisão,
Olha agora ainda Pedro, na segunda carta agora. O pecado, então, não está restrito a seres materiais. Aliás, a rebelião de Lúcifer aconteceu onde primeiro? Nos céus. É de lá que o pecado veio para este mundo. Então, espíritos, sim, podem se corromper. E terminando aqui para essa questão, olha aqui também o autor de Hebreus. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Ora, se foi aperfeiçoado porque tinha probleminha, né? Probleminha, no caso, pecado, santificação, aquela coisa toda. Então, queridos, o Espírito, segundo a palavra aqui, ele tem erro sim, pode pecar sim. Então, se pecou, não pode voltar à presença de Deus. O Espírito, nós temos que entender que ele vai para o mundo espiritual, ou salvo, ou condenado, e aí passará por aquilo que a palavra de Deus fala, ou salvação, ou condenação. E baseado então nessas informações, concluindo o pensamento, vamos lá. Primeiro, sabendo que os textos bíblicos citados não se referem ao destino final do ser humano. Nós vimos aí, não está falando do destino final, está falando, né, da morte. O corpo, queridos, ele vai passar pela ressurreição, né? Olha o que Jesus fala aqui em João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Todos ressuscitarão, todos, sem exceção, tanto os que foram salvos, quanto os que não foram salvos. Mas o que é a ressurreição? Vamos lembrar de Gênesis 2,7? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou o Espírito, juntou o corpo com o Espírito, e aí o homem teve vida. Na morte, nós vimos que se separam essas duas partes. A ressurreição é o quê? É juntar as duas partes de novo, porque o corpo, sem o Espírito, ele está morto. Então a ressurreição era a restauração do corpo físico, que se perdeu, que voltou ao pó, mas ele continua morto. Para ele viver, é preciso do Espírito, vai juntar as duas partes, né? O corpo ele é restaurado, né? É adicionado, né? Vamos dizer assim, de novo, né? Ele recebe o seu Espírito, e o homem volta à sua condição, né? De uma alma vivente completa, com corpo e com espírito, conforme Gênesis 2:7. Isso é ressurreição. Agora, o que a Bíblia fala depois da ressurreição? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, depois dessa situação aqui, o homem passa pelo juízo, dependendo, é óbvio, das escolhas que ele fez em vida. Segundo ponto, sabendo que o ser humano é uma unidade. Perceba que a ressurreição está dizendo para ele o seguinte: o homem não é pedaços que podem ser separados e ficar assim, não é. O homem é uma unidade, né? Se não fosse uma unidade, não precisaria haver ressurreição, de juntar de novo o corpo no espírito. Entenderam? Se está juntando é porque o homem é uma coisa só, que a morte desfez, né? Por causa do pecado veio a morte e criou essa situação aqui. Mas a ressurreição reúne novamente as partes, no caso, e dependendo das escolhas vai acontecer o juízo ou condenação. Então, o homem é unidade, o homem não é pedaços, ele não é um ser dualista, não, o homem é um só. Terceiro, sabendo que o pecado também afeta o espírito, ou seja, o pecado não afeta só uma parte do homem, afeta o homem no seu ser integral. Finalmente, sabendo que após a morte vem o juízo, certo? E o juízo vem só depois da ressurreição, que Jesus falou, tá? Então, sabendo de tudo isso, queridos, tá? O que a gente conclui? O que eu concluo aqui? Que o ser humano, independente da sua condição espiritual, ou seja, salvo ou não salvo, independente até da linha de pensamento que você resolva adotar, dicotomia ou tricotomia, independe, tá? Da situação. O ser humano, ele é indivisível. E
seja a salvação, seja a condenação, elas abarcam o ser humano integralmente. Não tem divisão. O pecado afeta o homem integral. Quer você creia que ele tinha corpo, alma e espírito, nós vimos aqui que o espírito também se corrompe, quer você creia que ele é uma vivente que tem corpo e espírito. Não interessa. O ser humano inteiro será salvo diante de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, ou será condenado pela rejeição aos caminhos propostos pelo Senhor. Então, não tem purgação depois, não tem retorno depois, tem essa vida, tem escolhas que nós fazemos aqui, e essa escolha vai afetar o nosso corpo, a nossa alma, vai afetar o nosso ser como um todo. E nós vamos prestar contas diante do Senhor inteiros perante o Pai. Então, essas são aqui as minhas considerações sobre a questão de corpo, alma e espírito e o que acontece, né, com eles após a morte. E é importante, né, queridos, que nós mantenhamos a nossa vida consagrada diante do Senhor, que nós sejamos portadores de salvação, para que, independente de algumas questões teológicas aqui, filosóficas, nós possamos estar diante de Deus e levar muitos à presença do Senhor também. Amém. Certo, Herculano? Essas são as minhas considerações. Como eu falei no começo, você quer saber qual é a minha linha de pensamento, qual que eu tenho mais familiaridade, ou melhor, mais simpatia? Eu sou mais pela dicotomia do que pela tricotomia, tá? Pelos argumentos que eu apresentei aqui, certo? Espero que ajude vocês aí, a sua família, na sua leitura, e todos vocês que acompanharem o nosso quadro Respostas. Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Deixe meus recadinhos aí no fim, compartilha, porque só para vocês sempre, lembra? Ajuda aí. Tchau, tchau. Deus abençoe, até a próxima. Até mais.